Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, que no meu entendimento é importantíssimo em função do nível de gravidade que eu entenda que o Flamengo atravesse na atual conjuntura. Queria pedir a você também para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo para que você baixe o OneFootball, o link está ali na descrição. É o melhor aplicativo que você vai encontrar na internet que versa sobre futebol. Nesse link tem para Android e iOS, é grátis e você vai baixá-lo muito rapidamente. Mas sobretudo, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, deixa teu comentário porque eu vou lê-lo. Porque eu quero saber realmente o nível de sensibilidade que você tem com relação ao tema que eu vou te propor. Porque, como eu falei inicialmente, o momento do Flamengo é de extrema preocupação. Isso não é uma hipérbole, é grave o momento pelo qual o Flamengo passa. Grave e incompreensível, porque ontem, depois do jogo do Corinthians, nós fomos dormir e despertamos na zona de rebaixamento. Se você disser para mim que esse momento não é grave, eu vou respeitar a sua opinião, mas eu não vou entender. Porque como é que pode ser possível que um clube que faça investimentos robustos e maiores aqui na América do Sul, no seu departamento de futebol, estar na quarta rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Você vai dizer assim para mim, mas Gil, o campeonato não vai terminar assim. Eu não tenho nenhuma dúvida, o Flamengo não vai ser rebaixado. Mas eu também não tenho nenhuma dúvida que providências urgentes precisam ser tomadas. Inclusive para que o Flamengo tenha condições de alcançar um resultado mínimo no Campeonato Brasileiro de uma classificação para a Libertadores. Eu não estou desistindo do título, ainda dá tempo. Mas do jeito que está, no meu entendimento, o nosso time vai brigar pelo meio da tabela, mesmo com esse investimento robusto. Então providências precisam ser tomadas. Ainda mais, meu amigo, porque na semana que vem nós temos o primeiro jogo contra o Fluminense, que de acordo com os críticos e torcedores esses de todos os clubes, é o clube que melhor pratica o futebol na atualidade aqui na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Ou seja, é tido como favorito para ganhar as três competições, quem diria? E o Flamengo, que promove investimentos muito mais substantivos do que o Fluminense, está lá na zona do rebaixamento e é considerado, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, pasmem você, como zebra para as oitavas de final da Copa do Brasil, desde o dia em que nós nos inteiramos do nosso adversário. Os torcedores rubro-negros também não estão confiantes. É muito normal você ler nos dias de hoje, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que o Fluminense vai nos derrotar. Algo que se explica em função do momento dos dois clubes, mas não pode ser justificado em hipótese alguma se você comparar jogador por jogador. Logo, tem erros graves, tanto da diretoria como da comissão técnica e dos próprios jogadores e dos torcedores também, que precisam ser corrigidos. Por que eu digo dos torcedores? Porque os torcedores precisam envidar mais esforços pressionantes. Isso mesmo. Nós precisamos pressionar mais. A nossa torcida está muito acomodada. E esse clima de acomodação claramente deixa mais tranquilos os jogadores do Flamengo através das derrotas que estão tendo dentro do gramado. Deixam tranquilos também os diretores do Flamengo, o presidente do Flamengo, em especial o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixam tranquilos esses companheiros que precisam ali também envidar esforços de mudança para que o Flamengo possa se recuperar e salvar o ano, porque seria realmente catastrófico que o Flamengo fosse eliminado pelo Fluminense agora nas oitavas de final, não somente, companheiro rubro-negro, pela inglória desportiva, mas também sob o ponto de vista do nosso planejamento econômico-financeiro que foi traçado com metas para a Copa do Brasil, o que vai repercutir no orçamento que o Flamengo vai ter no ano de 2024. Você precisa entender que o time do Flamengo é caríssimo, que os investimentos que o Flamengo faz mensais são muito altos, os compromissos, e que é preciso que o Flamengo acompanhe esses gastos com receita gerada. E se o Flamengo for embora agora, de maneira preliminar,
na Copa do Brasil pelo Fluminense, o resultado disso é catastrófico. Então, você aí, companheiro rubro-negro, precisa cobrar bastante. E dentro desse clima de cobrança, o Sampaoli, claro, está quase que histriônico, mas nos bastidores, não transparentemente, ou seja, nas entrevistas que concede, está realmente muito preocupado e eu diria, talvez até cético com relação às possibilidades de conquistas de títulos do Flamengo esse ano, se não trouxer jogadores. Nós já falamos sobre isso num vídeo lá da Gávea, no sábado, que eu gravei, e especialmente ontem, quando estávamos todos perplexos com a nossa estada atual na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Sampaoli também considera, igual ao Renato Gaúcho, que se o Flamengo não contratar, não vai dar para competir. Sinceramente, meus amigos, eu não acredito nisso. Sinceramente, com o elenco que o Flamengo tem, é óbvio que quando você faz ali uma análise vis-a-vis, como eu fiz na semana passada numa live sobre o nosso elenco, você vai encontrar muitas carências e seria realmente ideal que o Flamengo pudesse contratar, pudesse, eu diria, gerar mais habilidade, gerar mais técnica para o nosso futebol dentro de campo. Eu não tenho dúvida, contratações seriam bem-vindas, desde que realizadas com critério, para que nós afastemos as possibilidades desses bagres velhos virem para cá. Isso de fato não pode acontecer. E para que isso não aconteça, nós teríamos que afastar o Marcos Braz. Ontem, na reunião do Conselho, não também publicamente, mas o Landim sofreu mais pressões, não somente da oposição, como da situação também, para que prestasse atenção na performance do Marcos Braz, se deva seguir com ele até o fim do mandato ou não, quando expostos ali os motivos pelos quais querem a saída do vice-presidente. Erros elementares, que de tão elementares que são, de tão óbvios que são, claro, acabam gerando a suspeição da torcida do Flamengo com relação até à idoneidade desses investimentos. Algo que eu não quero aqui promover nenhuma ilação por parte de vocês negativa, mas é muito natural pensar, porque quando você isola ali os erros que o vice-presidente, que o futebol, que o Flamengo vem incorrendo, você, de tão ingênuos que são esses erros, de tão elementares, passa a entender que eles sejam até propositais. Então tem muita gente que comenta isso, e eu quero afastar essa possibilidade porque ninguém pode provar nada. Então o que é que nós temos que fazer? Exigir. E o Sampaoli vem exigindo, mas no âmbito das contratações e não no âmbito do comprometimento também. Jogadores do Flamengo não têm a mesma raça. Eu estou gravando esse vídeo aqui no intervalo do jogo do Real Madrid contra o Manchester City. O comprometimento dos jogadores dentro de campo é completamente diferente do jogo do Flamengo, do time do Flamengo. Quando você nota alguns clubes do futebol brasileiro jogando, você vê que eles estão comprometidos. Por exemplo, quando você assiste o jogo Fluminense e Vasco, realizado no sábado passado, que deu empate no final do jogo, mesmo o Fluminense tendo amassado o Vasco, você notava ali que o jogador do Vasco estava jogando com amor à camisa. Você notava ali que o Fluminense estava correndo muito e disputando bolas como se fosse a última partida da vida para poder ganhar aquele jogo. E não é isso que eu vejo no time do Flamengo. Eu vejo os companheiros saindo ali, meus amigos, muito tranquilos. Eu os vejo saindo como se, na verdade, ainda estivessem com as faixas de campeão da Copa do Brasil do ano passado e da Libertadores também. Algo completamente inacreditável. Então eu quero deixar bem claro para vocês que não são apenas os erros do Braz, os erros do Landim, não são os erros do Sampaoli, não são os erros dos jogadores, são os erros da torcida também, que não cobra. Porque eu tenho certeza que um comentário ou outro negativo eu vou receber aqui, dizendo que eu estou exagerando, que eu estou criando crise no Flamengo. Caramba, sou eu que estou criando crise no Flamengo. O Flamengo está lá na zona de rebaixamento, você aí precisa acordar para isso. O Flamengo está na zona de rebaixamento, nós estamos prestes a perder uma vaga nas oitavas de final, nas quartas de final da Copa do Brasil, perdão para o Fluminense.
O nosso time perde para todo mundo. O nosso time, meus amigos, já perdeu 5 competições nesse ano. E você continua tranquilo, você continua calmo. Você continua a entender que ir lá no aeroporto para poder pressionar é coisa de bandido. Você precisa entender que aqueles que foram lá querem o melhor para o Flamengo, que eles não são arruaceiros, eles querem o melhor para o Flamengo. E que esses jogadores, que essa comissão técnica, que esses dirigentes, em especial o Landim e o Marcos Braz, precisam ser submetidos à pressão, sim, obviamente, dentro dos limites da lei, mas precisam sim. É claro que precisam, porque o momento é muito grave. Então eu quero te dizer o seguinte: existe um mau relacionamento do torcedor com o Braz e o Landim, existe um mau relacionamento do torcedor com o Sampaoli, a comissão técnica, existe um mau relacionamento do torcedor com os jogadores e existe um mau relacionamento também do torcedor para com o próprio torcedor rubro-negro, entre nós mesmos, porque nós não estamos nos entendendo. E o momento é de muita tensão, e eu hoje não consigo olhar uma luz lá no fim do túnel. Amanhã, ainda bem, tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Goiás. Ainda bem, uma boa oportunidade para o Flamengo melhorar esse clima. Final de semana tem um jogo contra o Bahia, eu vou estar lá na Bahia, porque eu quero apoiar o meu time. Mas o Flamengo precisa mudar a sua postura dentro de campo. E o Sampaoli, ao invés de ficar pedindo apenas contratações, ele precisa entender que ele está errando também. Porque ele está escalando mal, porque ele está substituindo mal, porque ele não é o mesmo técnico que foi quando era do Atlético Mineiro e nem do Santos. Eu não estou falando de resultado, eu estou falando comportamentalmente. Isso, ele está diferente. Assim como todo técnico que vem para cá vira um cordeiro. O Renato Gaúcho, vocês viram a entrevista que ele deu essa semana, depois que o Grêmio tomou um empate no fim, muito irritado e dizendo que o Grêmio, se não contratar, não vai ganhar nada. Ali ele tem essa condição, mas quando veio para cá, era um cordeiro. O Vitor Pereira, a mesma coisa, brigou em todo o clube que ele foi. Quando chegou aqui, outro cordeiro. E agora, o Sampaoli também, dando entrevistas ali, que no meu entendimento não são entrevistas correlatas àquilo que ele tem como temperamento, porque nós conhecemos a essência do Sampaoli, nós sabemos que ele não é dessa maneira. Então, meus amigos, ou nós cobramos, ou então a situação não vai mudar. E o clima, meus amigos, é horroroso. Entre os jogadores e o Sampaoli, entre o Sampaoli e a diretoria, entre a diretoria e os jogadores, entre os jogadores, comissão técnica, diretoria e nós, o clima realmente é catastrófico. E eu quero dizer uma coisa para vocês: é preciso que isso mude imediatamente, é preciso que esse astral se modifique, é preciso que o Flamengo, a partir de amanhã, jogue para poder vencer. Algumas questões já foram mudadas, o Flamengo agora tem posse de bola, o Flamengo agora cria, mas peca na concentração. Escalação de jogadores como o Santos, repetidas às vezes, falhando, entregando ali os jogos para o adversário. Tem muita coisa, companheiro rubro-negro, que precisa mudar. Então o clima é péssimo lá na Gávea. Quem conhece sabe disso. O clima é péssimo e ninguém consegue enxergar ali uma luz no fim do túnel. Eu queria dizer uma coisa aqui para você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Hoje, mais tarde, tem uma live. Isso, às 10h30, hoje, terça-feira, live aqui no canal, aquela live raiz que vai enveredar pela madrugada, que você gosta. Nós vamos tratar de diversos temas, inclusive discorrer também com mais pormenores sobre tudo o que aconteceu no Flamengo do dia de hoje e tudo aquilo que pode vir a acontecer. Vamos traçar algumas projeções, vamos falar sobre o jogo de amanhã contra o Goiás, vamos falar do jogo contra o Fluminense, vamos falar de contratações, vamos falar de outros temas também inerentes às nossas vidas, você já sabe, mas eu quero aqui te dizer uma coisa. Hoje, 10h30, eu estou te esperando aqui no canal. Portanto, eu queria que você deixasse o teu comentário, é muito importante que você se engajasse nesse vídeo e que você fizesse as devidas críticas se você achar que elas sejam necessárias também. Queria pedir a você para deixar o like no vídeo, para você baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo que você vai encontrar. Eu vou repetir aqui na internet sobre futebol. Eu tenho certeza absoluta, companheiro rubro-negro, que se você analisar os dados que são transmitidos pelo OneFootball, eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo em muitas questões. Então vamos nos mexer, estou esperando vocês
hoje, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, às 10h30 para a nossa live raiz. Se inscreva aí, deixa o like, participe, se engaje nesse vídeo. Saudações rubro-negros.